Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar a falar sobre Epicuro. Eu espero que a gente, na verdade, vai ser mais duas aulas. Infelizmente ou felizmente, a gente vai ter que destrinchar isso aqui que nem peixe. Vamos continuar. Mais alguns detalhes antes da gente começar, que são até interessantes, que é a questão de que dizem que Paulo é muito parecido com Epicuro, só que os dois nunca chegaram a se conhecer, mas tem certas doutrinas que dizem que Epicuro é o precursor de São Paulo na questão de missionário, que ele tinha essa questão de missão. Vamos trocar por miúdos, tá certo? A mesma ideia de ser um missionário, de levar a palavra, esse tipo de coisa, e também de conseguir sistematizar dogmas, etc. Isso lembra muito Paulo. Então é por isso que tem muitos historiadores que dizem que Epicuro é o precursor de Paulo no Oriente. Só que eles nunca chegaram a se conhecer, tá certo? E também tem algumas diferenças que são gritantes entre eles, é óbvio isso daí. Só que alguns dizem que ele é o precursor de Paulo. Só para deixar aqui como detalhes para vocês. Ele também tinha a questão de que todos são iguais, na questão da busca da felicidade, a negação de Aristóteles e Platão, que eu já falei também. E também ele tinha uma máquina de propaganda muito forte. Foi isso daí que eu esqueci na aula passada de dizer para vocês. Aí agora eu estou terminando aqui para a gente começar a falar sobre o Triforce do Epicuro. Eu acho que a essa altura do campeonato, vocês já devem ter notado que os caras são chupa-bolas da época, tanto dos socráticos menores, quanto dos Sócrates, e também dos pré-socráticos. Alguns deles aqui gostam de chupar uma bolinha de pré-socrático. Acho que isso aí já não é mais novidade ao decorrer dessas histórias. Tanto é que, para botar isso em evidência, eu botei Socráticos menores 2.0. Só para deixar evidente isso, que é realmente algo que não tem como vocês esconder, cara. Realmente eles tinham muita influência dos caras lá, dos pré-socráticos, tanto pré-socrático como Sócrates e também os socráticos menores. Só que a ideia dele era fazer um sistema próprio para ele, Epicuro. Então ele não poderia se guiar pelo trino socrático. O trino socrático ele era o quê? Teologia, ética e lógica. E esse negócio de teologia, mano, era que nem Ortiga para Epicuro. Pegava a Ortiga e eita porra, teologia, mano, sai fora. Para Epicuro era desse jeito aí. Aí ele teve que inventar sua própria estrutura Triforce. E a estrutura Triforce de Epicuro, ela é baseada em física, lógica e ética. Sendo que a lógica, ela é uma pura sensação. A física é que explica tudo. No final das contas, aqui. A verdade é que ele não queria tirar o negócio de trino, mas ele também não queria teologia. Verdade seja dita, ele não queria teologia nas obras dele. E tem um porquê, cara. Se você perceber, toda a história do que estava acontecendo no período helenístico estava muito mais na vibe de ateuzinho e tal. Então tem um porquê ele fazer essa estrutura desse jeito. E hoje a gente vai conversar sobre a lógica. A primeira coisa que ele dizia é que para conhecer a verdade só era possível através da razão e a proporção das coisas. Aí, para dizer que isso é real mesmo, que tem como provar através da lógica isso, ele usa esses três argumentos aqui, que é o argumento da alteração passiva, o argumento da objetividade e o argumento da racionalidade. Vamos ver cada um deles. Como alteração passiva, ele diz que a sensação ela é uma resposta correspondente e sempre ela é adequada. Lembre-se que ele disse que a verdade é conhecida através da razão e da proporção. Logo, toda sensação ela é razão e proporção, que ela é correspondente e adequada. Nós temos a sensação sendo objetiva e verdadeira, porque ela é produzida pela realidade. A sensação ela é produzida pela realidade e que ela é feita através do registro dos nossos átomos. Sim, ele chupou bolas de Demócrito para fazer as obras dele. Então, se tem registro dentro dos nossos átomos dos sentidos, logo é verdadeiro. Ou seja, se foi registrado é porque está certo. Se existe registro que você está vendo uma coisa, por exemplo, o espírito é verdade, porra. Porque você está vendo ele, cara. Se você está vendo um espírito, foi registrado pelos seus átomos e aquilo é realidade, segundo a lógica dele. E vamos para a última, a racional. A sensação, ela é objetiva porque não existe seletividade na...
Mano, isso aqui é muito fácil de você refutar, mas na época não tinha gente pra refutar isso daí, porque Aristóteles estava morto, cara. Não tinha o que fazer. Então ela não era seletiva, então ela era objetiva. As sensações, elas não são seletivas. O que é dor e o que é prazer. Então não existia sadomasoquismo nessa época. Não existia, cara. Não acrescentar nem retira nada. Então a sensação, ela sempre é na proporção exata. Então, no caso, se um cara esbarrar em você e você ir cortar a cabeça dele, esquartejar ele e jogar no rio, significa que foi algo objetivo. Teve a proporção certa a se tomar. Porque é arracional. Se é arracional, não existe seletividade alguma, meu amigo. Eu imagino os advogados aqui para poder responder isso daí, poder tirar o cara. Isso aqui era muito fácil. Só chegar e dizer a lógica. Eu vou falar aqui para vocês, senhor juiz, aqui nesse tribunal, a lógica da sensação. O meu cliente, ele esquartejou aquele cara, mas só que foi por proporcionalidade, porque as sensações, elas nunca mentem, e a sensação que ele teve naquela hora foi proporcional à esbarrada que teve do cara, que na verdade seria humilhante. A vítima é humilhante da história. Foi tudo proporcional. Aí nós temos as prolepses. As prolepses, elas pareciam bastante com a questão de associacionismo que nós estudamos em psicologia há muito tempo atrás. Passamos quase 2 aulas falando sobre isso. Aí ele dizia que por associação poderemos ter uma pré-noção das coisas. Então nós temos uma natureza associativa, que é conhecido como as prolepses, que são antecipações das sensações. E elas podem antecipar até mesmo as experiências. E elas têm uma correspondência 100% verdadeira. Então você pode dizer, tipo, pelas minhas prolepses, eu já tenho experiência o suficiente para ser engenheiro aeronáutico. Bem, mas peraí, cara. Você tem alguma experiência, assim, dentro de uma faculdade de engenharia aeronáutica? Não, mas só que eu tenho uma pré-noção. Então, para ele, isso seria completamente perfeito. Ele ia dizer perfeitamente. Toma aqui teu diploma. Você agora é engenheiro aeronáutico por antecipação da sensação. Parabéns. E vamos falar sobre prazer e dor, que é o último tópico de hoje. Ele fala que prazer e dor são coisas objetivas. Ou seja, que se você está sentindo prazer, é prazer mesmo. Se for dor, é dor mesmo. Não existe nada de subjetivo em cima disso. Inclusive, podem servir de critério axiológico. Quando ele fala que serve de critério axiológico, é que serve como critério de valor. Então, nós podemos organizar valores através do critério de prazer e dor. Ou seja, posso dizer que o valor da dor é algo ruim, e o prazer é algo bom, porque servem de critério axiológico. Se algo me dá prazer, é bom. Se algo me traz dor, é ruim. Lembra muito essas associações aqui, lembram muito a questão da fuga da dor e a busca pelo prazer. Lembra muito isso daí, tá vendo? Não vem de longe, não vem de tão longe essas ideias. Elas não são novas. Tem muitas ideias aí no mundo que não são novas, estão aí rodando faz muitos anos. Aí nós temos a ideia de evidências imediatas. Agora vocês vão se lembrar de Ken Wundt e Teacher. Se lembra do Teacher lá das aulas de psicologia? Que ele falava sobre as questões da experiência mediata e imediata. Aqui ele fala que o prazer e a dor são evidências imediatas. Então nós temos aqui que a experiência tida como prática é algo que pode ser superado pela sua abstração. Um raciocínio tradicional na história da filosofia faz qualquer conhecimento depender, à última instância, de uma evidência. Isso aqui é o começo daquilo que nós chamamos de quê, galera? Metodologia científica. Por favor, fala isso, cara. Por favor, mano. Intuitiva ou sensível. Aí nós temos ou a proposição é um objeto de uma evidência imediata, ou resulta por meio de certo número de elos intermediários de outras proposições cuja evidência é imediata. Vamos entender isso aqui. Então, para a filosofia, existem 2 métodos. O método imediato e o método mediato. Sendo o método mediato experimentação, etc., evidência, intuição ou até mesmo sensível, porque nós não estamos falando de ciência em si, ainda é filosofia.
Então tem a parte intuitiva e sensível. Mas também existem as evidências imediatas, que podem ser, por exemplo, o homem é mortal. Por enquanto né? Vamos saber mais para frente aí, do jeito que a medicina tá indo aí, a gente não vai ter carro voando, mas pelo menos a gente pode viver pelo menos uns 300 anos. Quem sabe? Então, por enquanto, o homem é mortal. O homem é um ser mortal. Então, isso é uma evidência imediata. Por meio, mas também se não tivesse essa evidência imediata, que era uma coisa óbvia, vamos dizer assim, é algo óbvio, nós também temos aquela velha ideia de que se o meu tio ele é prefeito, ele pode me colocar na prefeitura. Que é essa ideia aqui de elos intermediários de outras proposições que são imediatas. Ou seja, mesmo que não seja imediata a evidência, eu posso colocar elas juntas. Por exemplo, se eu tenho uma sensação, já que eu sinto alguma coisa, sensações existem. Se sensações existem, então elas são objetivas. Se as sensações são objetivas, então elas são proporcionais. Essa é a ideia. Aí vamos a acolher a verdade, porque essa é a verdade absoluta. Então ele vai contra Protágoras lá, e aquele negócio de que não existe a verdade absoluta, tal, e que isso é a verdade, a sensação é a verdade, foda-se. Aí também tinha problema com a opinião, que a opinião não era evidente e tal. Mas depois ele mudou, aí disse, tem como sim a opinião ser um pouquinho evidente e tal, desde que concorde comigo. A verdade é essa. É sempre assim, cara. Você tem que entender que é sempre assim. Só é evidência se você concorda comigo. Se você não concorda comigo, não é evidência, é opinião. E para quebrar logo tudo de uma vez, ele dizia que não há como, porque é tão evidente, mas tão evidente que vai direto para o nosso espírito, que é o nosso espírito que faz a ação direta. A ação direta das coisas vão para o nosso espírito de forma objetiva. E esse é mais um motivo da objetividade da sensação, ok? Então, como conclusão, a verdade ela é imediata. Nós temos a verdade imediata pela sensação, pela prolepse e pelos sentimentos, e a verdade imediata, que é perigosa porque gera opinião, claro, e assim vem o erro, e o crivo da opinião, ela vem ser comprovada pela evidência e pela experiência, tá ok? Mas isso aqui não. Sensação, prolepse e sentimentos, esses daqui não podem ser questionados de forma alguma, entendeu? Só opinião mesmo. E geralmente essa opinião era ao contrário. Se for contrário, é imediato, tá certo? Se for contrário a minha opinião aqui, você vai se fuder, mano. Quero que você morra, cara. Era tipo isso. Que é como eu botei aqui, ó. Tudo que for contrário à sensação, a prolepse e os sentimentos é mentira. Acabou-se. É falso logo de uma vez. Nem precisa pensar, tá certo? É mentira. Acho que eu já ouvi isso em algum lugar. A ideia de evidência empírica. Aqui a gente vai para outro ponto interessante. Só pode existir evidência empírica na opinião. Não pode existir evidência empírica imediata dentro daqui dessa parte imediata, não. É como se ele tivesse blindado a ideia dele de sensação, prolepse e sentimentos para ninguém conseguir entrar lá com evidência empírica. Então a evidência empírica só pode ser feita na opinião. Aí aqui sim nós vamos falar sobre os sentidos e não pela razão, tá ok? Então não existe lógica aqui, existe sensação, sentidos. Se você debater com a razão, ele vai mandar você tomar no cu. E é essa a lógica, que não é lógica, do Epicuro. Tem tudo aqui menos lógica, cara. É algo mais sobre sensações, algo mais espiritualizado. Vemos aqui também que ele não gostava muito de opiniões contrárias. Se é contrário, é falso. Aí fica difícil debater com um cara desse. É difícil, cara. Você ganhou, mano. Não tem o que dizer. Se tudo aquilo que é o contrário, é o que você está falando de evidência imediata, é a verdade, então não tem que discutir, não, mano. É a verdade mesmo, mano. Só calar a boca e fazer que nem o Chaves. Cão arrependido. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na próxima a gente vai falar sobre a física de Epicuro. Então até a próxima aí, galera. Valeu.